Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre qual é a atividade de um agente autônomo de investimentos, mais conhecido como assessor de investimentos. E por último, vou te falar quanto ganha um assessor de investimentos, que eu acho que você vai querer saber. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, aperta o sininho aqui em cima, dá um like e ajuda a gente a divulgar para o maior número de pessoas aí o nosso vídeo, tá? Primeira coisa, agente autônomo de investimentos é a mesma coisa ou diferente de assessor de investimentos? Agente autônomo de investimentos é o teu cargo, a tua atividade profissional vinculada à CVM, que é o órgão que regulamenta essa atividade. Mas, vamos combinar, né? O nome assessor de investimentos fica bem mais bonito. Então, por isso que a gente usa assessor de investimentos, mas na realidade é a mesma atividade. Então, Ju, explica mais. Afinal de contas, o que faz um assessor de investimentos? O assessor de investimentos precisa ter 3 características principais. Ele vai explicar o mercado financeiro para os seus clientes. Ele vai explicar detalhadamente cada produto de investimentos, suas características e riscos envolvidos em cada categoria de ativos. Então, ele tem como função principal explicar o mercado para os seus clientes, explicar os produtos de investimentos à sua carteira de clientes. Segundo, ele também se relaciona com seus clientes. Como assim, Ju, se relaciona com seus clientes? Ele vai manter contato frequente com sua carteira de clientes, ou por telefone, ou pessoalmente, ou por meios digitais, a fim de, além de explicar o portfólio dele, acompanhar a rentabilidade do seu portfólio ao longo do tempo. Afinal, a sua carteira de clientes é o maior ativo de um assessor de investimentos. O que é, afinal de contas, uma carteira de clientes? Como assim, né? Um assessor de investimentos, ele vai formar ao longo da sua atividade uma carteira. Então, ele vai ter vários clientes dentro dessa carteira, cada um com seu determinado portfólio. Então, a carteira dele é a quantidade de clientes que ele tem na carteira e a quantidade de ativos que ele tem, né? A quantidade de investimentos que ele tem dentro da carteira dele. E o terceiro tópico que um assessor de investimentos faz, ele prospecta novos clientes. Então, ao longo do tempo também, ele vai conhecer novos clientes, ele vai ser recomendado a atuar pelos clientes da própria carteira dele, ele vai fazer eventos, palestras informativas sobre investimentos, ele vai se utilizar das redes sociais, dos meios digitais para aumentar a sua base de clientes. E quais as habilidades e certificações necessárias para que você seja um assessor de investimentos? Em primeiro lugar, você precisa ter uma credencial, você precisa se certificar através de um exame que se chama ANCORD. ANCORD é a Associação Nacional... Calma aí que eu vou ter que usar a minha colinha aqui, porque é tão grande o nome. Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. E você vai fazer uma prova para se certificar para que você se torne apto a executar essa atividade. É regulamentada pela CVM e auditada também. Então, todo agente autônomo de investimentos ou assessor de investimentos, ele tem a sua atividade regulada e fiscalizada pela CVM. Ok? E quais as habilidades para um assessor de investimentos? Em primeiro lugar, ele precisa conhecer profundamente sobre o mercado financeiro e as opções de investimentos disponíveis. Então, isso engloba todas as opções de ativos, desde renda fixa e renda variável, derivativos, câmbio. A atividade dele é bem rica, ela é bem completa. Um agente autônomo de investimentos tem que ser profundamente conhecedor de todos esses tópicos, por isso que ele faz esse exame. Mas, Ju, é difícil passar nessa prova? É difícil, é muito difícil. Você, no mínimo, vai precisar de algumas semanas ou até meses de dedicação. Então, você vai precisar se aprofundar no mercado de capitais, que é o mais complexo. Então, você vai precisar ser conhecedor de derivativos, vai ter que saber quais são as datas, os horários de negociação de bolsa, vai ter que fazer cálculos, vai ter que ser profundamente conhecedor de todas as classes de ativos, comparar uma classe com a outra, conhecer dos riscos envolvidos em cada classe. Você vai ser especialista em investimentos. Mas o conhecimento técnico não é suficiente para você exercer essa atividade. Você precisa se relacionar com os seus clientes. Então, a tua habilidade comercial é muito importante. Afinal de contas,
você precisa comunicar com o seu cliente. O seu cliente precisa entender o que você está falando. E a gente sabe que existe muito economês por aí. Então você vai explicar uma determinada classe de ativos para o seu cliente e ele não vai entender nada. Então, você precisa saber se relacionar comercialmente com o seu cliente. Essa é uma habilidade muito importante. Outra coisa, essa habilidade de se relacionar com o seu cliente tem uma característica que eu considero como essencial. Você precisa colocar os interesses dos seus clientes à frente dos seus próprios interesses. Isso faz parte de vários princípios que um assessor de investimentos precisa seguir. Esse eu considero que é o principal, que é o princípio da ética. E o que você está falando, o que você está mostrando para ele, precisa ir 100% de encontro com o interesse dele e não o seu. Então é seu papel orientá-lo, explicar as condições detalhadas de cada produto, os riscos envolvidos em cada ativo, mas a decisão final é sempre do seu cliente. Outra habilidade muito importante para um assessor de investimentos é que você esteja atualizado a todos os acontecimentos políticos e econômicos, porque o seu cliente espera isso de você. Então, um assessor de investimentos frequentemente está trazendo informações para os seus clientes. Isso vai ser muito importante para que o seu cliente ganhe confiança e que ele entenda que você é referência para ele quando o assunto é investimentos. Até mesmo porque os investimentos mudam de acordo com a economia. Então, se o teu assessor não está antenado a esses acontecimentos econômicos e políticos, ele não vai conseguir te assessorar de forma eficiente. Deu para entender que precisa estudar muito e ser muito habilidoso para fazer esse trabalho, né? Mas afinal de contas, Ju, quanto ganha um assessor de investimentos? A sua remuneração depende exclusivamente do seu potencial. Captar clientes e formar uma carteira de clientes, a quantidade de clientes é importante, mas a quantidade de recursos dentro dessa carteira também vai ser muito importante para a sua remuneração. Outro fator que influencia na sua remuneração é o teu potencial de equilibrar o portfólio da sua carteira, fazendo o que está adequado a cada perfil de clientes. Outra característica que também eu acho muito bacana e essencial é a tua capacidade de se tornar essencial na vida do seu cliente. Afinal de contas, você está cuidando de uma parte muito importante da vida dele, que é o bolso. A sua capacidade de se atualizar também é muito importante. Lembre-se que o cenário econômico muda, você precisa estar atualizado, sempre buscando novos cursos, treinamentos. Deu para entender então que a tua remuneração depende única e exclusivamente de você? Você será o responsável pela sua remuneração, pela sua carteira de clientes, pelo desenvolvimento dessa carteira, fazer com que ela cresça organicamente. Agora que você já sabe da importância disso, eu vou te falar qual que é a média aí de remuneração de cada assessor, porque você já entendeu que se depende do potencial, vai ter assessor que tem alto potencial de captação de clientes, alto relacionamento, que vai conseguir criar um portfólio maior do que outros, certo? E recentemente, a XP, inclusive, divulgou que a média salarial dos assessores da XP é 19 mil. Essa é a média. Mas tá, Ju, no meu primeiro mês eu já vou conseguir ter esse salário? Salário entre aspas, porque você não ganha um salário, você não é mais CLT. No primeiro mês talvez você não consiga isso, afinal de contas você está começando, você vai começar a sua carteira. Então provavelmente você já tem uma carteira de clientes, você já tem relacionamento com as pessoas, você já conhece muita gente que tem perfil investidor e vai conseguir trazer para o seu portfólio. Essa carteira ela vai crescer ao longo do tempo. Então os teus próprios clientes vão te recomendar novos clientes, você vai fazer eventos, vai se comunicar, vai se relacionar nos meios digitais e aí sua carteira com certeza vai crescer. E a partir desse crescimento, sua remuneração também vai crescer, porque você, como assessor de investimentos, recebe um percentual de todos os ativos alocados dentro da sua carteira. Então é a sua carteira, é o portfólio da sua carteira que te remunera. Quanto maior o seu portfólio, melhor. Mas Ju, e se eu começasse agora? Como que seria o meu primeiro mês, o meu segundo mês? Como que ficaria isso? Existem estudos que os primeiros meses de um assessor, ele consegue aí na média uma remuneração de 4, 5, 6 mil. Como eu te falei, depende do seu potencial para captar novos clientes, para formar essa carteira de clientes.
Mas se você tem vontade, tem interesse e quer fluir para essa atividade, eu super recomendo. É uma atividade prazerosa, eficiente e com uma remuneração muito interessante. Se você gostou, dá um joinha aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Mas eu espero ter ajudado e se você tem esse sonho e almeja essa profissão, eu super recomendo. Até mais, até o próximo vídeo.